Na cachoeira, recebi uma mensagem da Olga. Ela queria me ver. Pode estar lá. E vai alguém lá. Ele esperava você. Aqui, ó. Sim. Ele disse que era uma. Pela perfeição dele. E por isso era um espírito maligno. Ô, Raul, o que você tá assistindo aí, cara? Uai, ligaram meu microfone, é doido, né? Tô vendo Tem que tomar vídeo. cuidado, cara. Quando a aula vem no início, às vezes vem com o microfone aberto aí. Gente, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Vamos começar? Fui ali buscar uma água, mas já voltei. Já tem aqui 14 pessoas. Já deu horário, né? Já são 19h10. Eu já deixei ativado aqui para vocês, conforme forem entrando aqui. Já... Acho que alguém... ativar aqui o som. Conforme vocês forem entrando, né? Já deixem mencionado aqui o nome completo, a RA, para a gente poder computar a frequência de hoje de vocês, tá? A gente entrou aí, era 19 horas. Estou ajustando aqui para a gente já começar, tá? Gente, vamos lá então. Boa noite novamente a todos e a todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Espero que tenham passado bem aí da última semana, né? Semana de muito trabalho, muitos estudos. A gente vai dar continuidade aqui no nosso trabalho, no nosso conteúdo programático da disciplina de Direito das Obrigações. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Conforme o pessoal for entrando aqui, não esqueçam de, por gentileza, registrarem a frequência, tá? Já temos aqui... Deixa eu ativar o som do Rogério. O Disney também entrou agora. Bem-vindos. Então, vamos lá, gente. Já tem um quórum bom aqui. Já tem 17 pessoas, conforme forem entrando aí. Vamos ajustando aqui. Gente, vamos lá então. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos só recapitular aqui brevemente o que nós estudamos no nosso último encontro. Semana passada tivemos nosso primeiro dia, né, de aulas. No primeiro momento, nós fizemos uma revisão do que nós havíamos estudado no decorrer do semestre, antes desse período de isolamento social, de quarentena que estamos vivenciando. Particularmente, eu tenho guardado aí a quarentena, sair daí só mesmo em caso de extrema necessidade, estou trabalhando de casa. E espero que vocês estejam todos e todas bem, né? Vamos, nesse primeiro momento, recapitular que nós já havíamos estudado. E, em sequência, a gente já entra no conteúdo novo da aula de hoje, tá? Já a gente estuda outros dois instrumentos, outras duas formas de pagamento, de meio indireto de pagamento, né? E aí, já vou deixar mencionado aqui para vocês. Zenilton entrou,
Graziele também acabou de entrar. Não esqueçam de colocar, por gentileza, registrar o nome e a RA de vocês aqui no chat, tá? Para depois eu salvar. Já deixei disponibilizado, só recapitulando aqui, que eu já deixei disponibilizado para vocês o roteiro, o PDF da nossa aula de hoje, para vocês irem acompanhando. Para quem não estava presente aqui no nosso último encontro da semana passada, foi o primeiro contato que nós tivemos, né? Eu abri aqui o Google Classroom, né? Já tem acho que 18, 19 pessoas, salvo engano, aqui no Google Classroom. Então, já deixei disponibilizado aqui para vocês o roteiro com a aula de hoje, tá? Frente aqui a aula de 13 de abril, hoje a gente estuda outros dois instrumentos, outras duas formas de pagamento do meio indireto, pagamento em subrogação, nessa primeira metade, nesse primeiro momento, e no segundo momento a gente estuda a imputação do pagamento, tá? Então, a gente segue aqui esse roteirozinho, tá? Som ativado. Aqui, de quem aqui? Deixa eu ver aqui. Então, voltando aqui, compartilhar a tela. A gente estava lá no nosso material, né? Então, já está disponibilizado aqui para vocês, tá? Obrigações. Aula de 13 de abril. Já deixei também na semana passada mesmo. Eu já, assim que terminou a aula, eu já salvei ela lá no YouTube, tá? Então, tá tanto aqui no material nosso no Google Classroom, os dois vídeos da semana passada, tá? A primeira aula, que foi de revisão do conteúdo que nós já havíamos estudado nesse semestre, quanto no segundo momento que a gente já estudou a consignação em pagamento, o pagamento em consignação, que a gente recapitula brevemente ali os aspectos conceituais, as palavras-chave que identificam esse instituto, para que a gente pode pegar a gancha aí, por assim dizer, a matéria que será ministrada, na matéria nova que será ministrada na aula de hoje, tá? Eu só vou ficar um pouco atenta aqui no chat, porque a coordenação, a doutora Laudelina, ela a qualquer momento vai entrar aqui na nossa aula para poder dar um recado para vocês, tá? Ela deixou comunicado no grupo da coordenação hoje que iria, por assim dizer, visitar as aulas que estariam ocorrendo, tanto no período matutino quanto no noturno. Então, eu vou ficar um pouco mais atenta aqui ao nosso chat. Vocês também podem me auxiliar nesse sentido quando verem que ela entrar, tá? Porque ela vai passar um recado para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, o Raul pediu para disponibilizar o material no Word, tá? Eu posso depois salvar também no Word, tá? Para deixar disponibilizado para vocês, tá? Sem problemas. Beleza. Então, vamos lá. Então, já está aqui o material, já está aqui, eu não sei se vocês já tiveram acesso ao YouTube, né? Coordenação Direito Goiânia. O nosso vídeo também e dos demais professores que estão ministrando a aula aqui na plataforma Zoom. A gente está salvando o material e disponibilizando aqui. Então, fiquem à vontade também para poderem assistirem as aulas aqui pelo YouTube. Quem porventura não puder ficar até o final ou quiser rever algum outro conteúdo que já foi ministrado, tá? Deixa eu só anotar aqui a solicitação do Raul de encaminhar o material no Word. Aí a gente começa, tá? Deixa eu ver aqui, então, aqui. Poder. Conectando aí. John, Juan entrou, John também entrou. Ativar o som do Juan, a gente começa. Gente, então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso roteiro, ao nosso conteúdo programático.
da aula de hoje, só recapitulando aqui brevemente, semana passada a gente estudou com o conteúdo novo pagamento em consignação em pagamento, e eu comentei com vocês que cada uma dessas modalidades a gente vai ter uma palavra-chave para a gente poder identificar os aspectos conceituais do que trata cada uma dessas modalidades. De agora para frente a gente está estudando os meios indiretos de pagamento, né? Demos início na aula passada com o pagamento em consignação e, dando sequência aqui à aula de hoje, a gente estuda outras duas modalidades. Recapitulando aqui a primeira delas, o pagamento em consignação, vimos que trata-se a palavra-chave que determina essa modalidade desse meio de pagamento, consiste aí, portanto, no depósito feita aí pelo devedor da coisa devida, com o intuito de se liberar, de se exonerar, de extinguir a relação obrigacional. Então, a palavra-chave aqui que determina essa modalidade, esse meio de pagamento, que é um meio indireto de pagamento, a consignação prevista lá no 334 e 345 do nosso Código Civil consiste, portanto, nesse depósito. Fizemos análise aí do artigo 334, conceito trazido, vimos que a consignação trata-se de uma forma de pagamento que tem previsão tanto no nosso Código Civil, então é matéria de direito tanto material quanto de direito processual. Temos um meio próprio, que é a ação de consignação em pagamento, que constitui aí, portanto, uma maneira de se materializar, de se concretizar esse instituto previsto lá no artigo 539 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, é um instituto duplo, né, por assim dizer, tanto de direito material quanto de direito processual. Analisamos o artigo 335, que são essas hipóteses, esses fatos que irão autorizar que a consignação em pagamento ocorra. Em sequência, analisamos aqui os requisitos de validade da consignação, previsto lá no artigo 336 do nosso Código Civil, que dizem respeito aí às pessoas, ao objeto, ao modo e ao tempo como se efetiva essa modalidade. E, em sequência, analisamos alguns aspectos da regulamentação do pagamento em consignação, previsto nos artigos 337, 338, 339 e 340 do nosso Código Civil. Então, dando continuidade aqui, só recapitulando enquanto o pessoal está entrando, já temos aqui 22 pessoas, né, participando aqui da nossa aula, coro bom. Sejam bem-vindos quem entrou depois, a gente só fez uma breve recapitulação aqui do que nós estudamos no encontro passado, e a aula de hoje a gente já entra no conteúdo novo, tá? Então, se a gente retoma só brevemente, assim, esses aspectos iniciais, só mesmo com esse intuito mesmo de dar um tempinho para o pessoal já ir entrando e recapitular. Isso é importante a gente estar rememorando aqui, para estar fixando esses conceitos, porque quando juntar tudo, né, por assim dizer, vai ser muita coisa, muito conteúdo, mas o importante é que vocês tenham gravado aí, pelo menos, qual que é o instituto e qual que é a palavra-chave que irá aí delimitar cada um deles, tá? A gente já deixei grafado aí para vocês, em destaque, cada uma dessas palavras-chave desses institutos, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente estuda já conteúdo novo, tá? O pagamento com subrogação, com previsão lá no artigo 346 a 351. De agora para frente, assim, os institutos, eles são, diferentemente do pagamento propriamente dito, né, do meio direto, de se efetivar, de se extinguir a relação obrigacional, de se concretizar aí a obrigação. Deixa eu desativar o som, deixa eu ver que entrou. Beleza. Então, voltando aqui, ao de hoje a gente estuda aqui o pagamento em subrogação, previsto lá no artigo 346 a 351 do nosso Código Civil. Então, são mais curtos, né, por assim dizer, a previsão dos artigos de agora para frente, porque o grosso, né, o conteúdo mais robusto,
a gente já teve a oportunidade de ter estudado aí presencialmente, né, em fevereiro até início de março, que era o pagamento propriamente dito, e de agora para frente a gente estuda um instituto por encontro, tá? Nesse primeiro momento, a gente analisa aqui o pagamento em subrogação, os aspectos conceituais, os requisitos aqui, a classificação, a natureza jurídica, em sequência, a regulamentação e os efeitos dessa modalidade aqui de se adimplir, de se extinguir uma relação obrigacional, também prevista, também regulamentada devidamente aqui no nosso Código Civil, tá? É uma situação essa que traz também, não traz previsão de uma ação propriamente, mas pode trazer reflexos aí, no meio também processual, essa modalidade aqui de se extinguir, de se adquirir essa relação jurídica obrigacional, tá? Então, no primeiro momento a gente faz essa análise do conceito que vem a ser a subrogação, então trata-se de uma substituição, então a gente já delimita aqui, já define qual que será a palavra-chave para identificar essa modalidade, esse meio de se adquirir a relação obrigacional. Então, trata-se de uma substituição de uma das pessoas da relação jurídica obrigacional. Agora a gente vai ver qual que é essa pessoa que é possível, que é passível de ser substituída nessa relação, ou de uma coisa por outra coisa. Então, a gente está falando aqui quanto ao objeto também, que havendo essa anuência, esse acordo entre as partes, ele poderá vir a ser substituído, uma coisa por outra coisa, em determinada relação jurídica obrigacional. Então, recapitulando aqui o conceito, bem simples, só para a gente poder dar início aqui ao estudo, à discussão, do que vem a ser a subrogação. Então, a subrogação encontra-se previsão no nosso Código Civil, lá do artigo 346 a 351, bem curtinho aí, apenas 5 artigos, que regulamenta esse instituto e trata da substituição de uma pessoa por outra pessoa. A gente pode ver qual pessoa que é possível ser substituída nessa hipótese, tá? Em específico da subrogação, ou de uma coisa por outra coisa dentro de uma relação jurídica obrigacional. Então, tem duas possibilidades aqui de que se ocorra essa substituição, portanto, o pagamento com subrogação, tá? Deixei aqui para vocês um conceito de uma das doutrinadoras mais clássicas, né, por assim dizer, a civilista Maria Helena Diniz. Deixa eu ver aqui quem mencionou aqui no bate-papo. Maicon, depósito. O depósito era lá no... Acho que está fazendo menção aqui, provável que ao pagamento em consignação, né, que trata dos depósitos. A gente já fez uma breve revisão aqui e estamos aqui no pagamento com subrogação, tá, Maicon? Só dar uma olhadinha aqui no bate-papo, que piscou, para ver se a doutora não. Tranquilo. Deixa eu tomar aqui. Vou ver aqui. Ah, tá. Deixar a imagem do arquivo. Tá, vou deixar aqui, Juan. Obrigada. Acho que da vez passada eu não deixei. Raul, né, que falou aqui para deixar compartilhado. Peraí, deixa eu voltar aqui então. Interromper, compartilhar. Agora tá, gente? O material do roteiro? Confere aí para mim, por favor, porque aqui para mim tá. Ah, beleza. Então, responderam aqui que sim, né? Então tá tranquilo. Beleza, então acompanhem aí. Então, a gente está aqui no pagamento com subrogação, previsão 346 a 351 no nosso Código Civil. Estamos analisando os aspectos ainda conceituais, então acompanhem
Aí, então, trata-se da substituição, então, palavra-chave que irá definir, delimitar aqui essa modalidade, esse meio de extinção da obrigação, desse adimplemento da relação obrigacional, é a substituição de uma pessoa por outra pessoa, ou de uma coisa por outra coisa dentro de uma relação jurídica estabelecida entre as partes. Deixei aqui mencionado para vocês um conceito de uma doutrinadora clássica, né, a doutrinadora, por assim dizer, raiz. Eu, quando dos estudos aqui do direito civil, eu gostava muito, estudei muito pela doutrina dela, da Maria Helena Diniz, dela e da do Carlos Roberto Gonçalves. Eu lembro que foram as doutrinas dentro de civil que eu mais estudei, depois vieram outros doutrinadores mais contemporâneos, né, igual Artus, que é da doutrina que eu deixei mencionada, indicada. Ah, a doutora entrou. Bem-vinda, doutora. Boa noite a todos vocês. Feliz Páscoa. Boa noite, professora Luciana. Boa noite, doutora. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pela dedicação, principalmente pelo seu comprometimento com as nossas turmas online, e a coordenação do curso de Direito está muito feliz com o seu desempenho perante os nossos alunos. Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda. Imagina, agora me dirigindo aos alunos, eu passei por aqui, além de estar desejando a todos uma Páscoa repleta de realizações, apesar da nossa pandemia, né? O meu interesse maior é no sentido de que a gente possa dar um alerta aos nossos alunos, porque a coordenação tem observado que a maioria dos alunos que comparecem às aulas online, a maioria deles liga ao seu equipamento, né? E vão fazer outras atividades. Isso porque nós chegamos a essa conclusão, professora? Porque quando vocês fecham para perguntas, poucos são chamados ou poucos têm a iniciativa de formular algum questionamento. E muitas vezes algumas orientações que são repassadas pelos professores em sala de aula são questionadas posteriormente em nossos WhatsApp, ou seja, os alunos não estavam presentes. Então, nós queremos alertá-los em relação a esse posicionamento, porque todos sabemos que estamos passando por momentos difíceis, é verdade, mas também que depois da pandemia, depois da quarentena, o mercado lá aí fora vai estar muito mais rígido e irá muito exigir de quem realmente quiser exercer a sua profissão, ou de advogado, né? Ou de qualquer carreira jurídica, porque ninguém está matriculado numa faculdade de Direito apenas para obter o diploma e colocá-lo na gaveta, correto? A gente sabe que todos os nossos queridos alunos, eles têm um objetivo, né? Eles têm um objetivo ao cursar o direito. Eles querem ou exercer advocacia, eles querem entrar para a magistratura, para o Ministério Público, para a polícia, para a Defensoria Pública, ou seja, o direito tem uma gama imensa de oportunidades. Agora, o conhecimento, ele é cumulativo. Esta aula que estão perdendo hoje vai fazer falta lá na frente. E nós não poderemos repô-las depois. Então, é importante que todos fiquem mais atentos. Nós estamos assim, acompanhando o esforço de todos os professores, sem exceção nenhuma, para dar o melhor de si, com temas atualizados, com todo o conteúdo programático extremamente atualizado para todos eles. Além dessas aulas, nesse período de reclusão, vamos assim dizer, reclusão entre aspas, é muito importante que o aluno de direito foque nos seus objetivos, professora. Nós temos aí dezenas de cursos online, gratuitos, que nossos alunos podem se valer para escreverem os seus TCCs, para poderem realmente intensificar os seus conhecimentos.
temos uma gama imensa de livros online para pesquisa. Então, o meu alerta, a minha entrada hoje aqui, é para que esta Páscoa seja verdadeiramente de renovação para todos eles. Que todos tenham maior comprometimento com os professores de sala de aula. E que isso vai passar com certeza, mas ficarão no mercado de trabalho os melhores. E eu espero ver cada um de vocês nesse mercado de trabalho. Tá? Então, é só isso, professora Luciana, e eu peço desculpa por ter interrompido a sua aula. Que isso, Tá bom? seja muito bem-vindo. Fica à vontade, doutora. Fica aí. Boa noite para vocês. Tchau, Boa tchau. noite, tudo de bom. Fica com Deus. Até mais. Gente, importante aí o alerta. A gente está num momento mesmo de reinvenção total. Eu, apesar, assim, né, de jovem ainda, né, por assim dizer, eu não sou muito acostumada, assim, com essas tecnologias também, não. Eu estou habituando, acostumando agora também a lidar, a ministrar aula online. Eu não era muito, assim, de me expor virtualmente, por assim dizer. Eu sou mais na minha. Fiquei um bom período aí, mas por conta de dedicação nos estudos, né, com as especializações, com mestrado, depois veio o doutorado. Então, eu nunca fui muito de lidar com essas tecnologias, de ministrar aula online, de assistir aula online. Eu comecei a assistir aulas online no primeiro curso que eu fiz, uma especialização aí pela Unip, em educação à distância. Então, lá que eu tive o primeiro contato, assim, com essas tecnologias, e agora elas são aí indispensáveis. E, de fato, que eu estou só reforçando aqui com a doutora Laudelina, no recado que ela deixou, é que a nossa profissão, a nossa carreira jurídica, acadêmica, acho que todas as áreas, né, vai ter um reflexo muito grande, muito forte aí de toda essa transformação provocada aí por essa pandemia. E nós também estamos tendo que nos reinventar, que utilizar das plataformas existentes, e como profissionais também do direito, em que já estamos vivenciando essa realidade aí de processo eletrônico, processo judicial e eletrônico já há alguns anos, mas de agora para frente, assim, adequar essa realidade ou não estaremos incluídos aí no mercado. Falo até por conta própria, né? Hoje mesmo, eu, com o intuito de dar andamento a alguns processos, utilizei do e-mail disponibilizado pelo Tribunal de Justiça para poder fazer solicitação do andamento processual. E a resposta já foi meio que assim, um pouco automatizada, mas falando que se daria os andamentos processuais devidos, né? Então, a gente percebe, assim, que esses instrumentos, eles estão sendo efetivados, concretizados, e é uma realidade que a gente tem que estar preparada aí para ela, tá? Mas não esquecendo da base. E a base está aqui, está na nossa aula, está no conteúdo novo, tá? Esses instrumentos hoje mesmo, agora, quando nós estudarmos o próximo meio direto de pagamento, né, a imputação em pagamento, hoje mesmo eu utilizei desse instrumento em um contrato. E eu estava revisando, né, a matéria aqui, hoje pela manhã, deixei disponibilizado para vocês, estava atualizando, incluindo, né, e precisei vivenciar aqui um exemplo prático do que se passou comigo aqui dentro de imputação. Agora eu comento com vocês. Então, assim, a base dos estudos de fato estão aqui e a gente tem procurado dar esse auxílio, não só aqui na aula ao vivo, né, com conteúdo novo, mas com material auxiliar e de apoio. Já deixei também a doutrina disponibilizada para vocês, né? Então, continuem contando aqui conosco, tá? Deixa eu só ver o chat. É importante, assim, no final, né, assim, porventura, se tiver alguma dúvida, a Miriam está perguntando, né, eu também, assim, eu estou participando de muitas reuniões, né, via Zoom, Skype, eu também sou do time que eu, assim, eu tô acompanhando, mas também eu fico mais caladinha, eu não sou muito de me manifestar também, não, então, mas é
importante, assim, a presença, ainda que a distância virtual de vocês, e a questão do feedback, né, é importante aqui no momento do chat, no momento oportuno, tá, Miriam? E a Miriam também perguntou qual que é a página do livro. No intervalo, eu olho aqui para você, tá, Miriam? Te retorno. Deixa eu anotar aqui, olhar a página do livro. Eu retorno aqui, porque eu não podia deixar mencionado, não deixei, tá? Então, voltando aqui, pagamento em subrogação. Trata-se, então, da substituição de uma pessoa por outra pessoa, de uma coisa por outra coisa, dentro da relação obrigacional. Estava comentando com vocês, né, da doutrina clássica, uma das doutrinadoras clássicas do direito civil no Brasil, Maria Helena Diniz, e ela traz o seguinte conceito: a substituição, a subrogação, então, trata-se da substituição de uma coisa por outra coisa, com os mesmos características aqui, ônus e atributos, ou de uma pessoa para outra, que terá os mesmos direitos e ações daquela, em hipótese em que se configura a subrogação pessoal, que é uma das espécies de subrogação. Agora a gente analisa as espécies, de que trata o Código no capítulo referente ao pagamento com subrogação. É o capítulo presente lá no artigo 346 a 351 do nosso Código Civil. Então, quando falamos em subrogação, palavra-chave aqui que define, que delimita os estudos, trata-se de uma substituição de uma das pessoas da relação jurídica obrigacional. Agora a gente analisa qual é a pessoa que é possível de ser substituída aqui, em específico nessa modalidade, ou de uma coisa, de uma determinada prestação, por outra prestação. Tá? Então, sintetizando aqui os aspectos conceituais. Quanto às espécies são duas. A subrogação ela pode ser pessoal ou real. A subrogação ela será aqui pessoal quando ocorrer aqui a transferência dos direitos do credor para aquele que adimpliu, para aquele que solveu, para aquele que extinguiu a relação obrigacional. E o exemplo clássico aqui dessa possibilidade da subrogação pessoal, trazido na doutrina, né? O avalista que paga a dívida pela qual se obrigou de maneira solidariamente, subroga-se nos direitos do credor, ou seja, ele irá tomar o lugar do credor da relação existente. Então, primeira possibilidade aqui de que ocorra a subrogação, de que ocorra essa substituição, quando ocorre aqui a transferência do direito por parte do credor, que é solidário, hipótese aqui, no caso do avalista. A subrogação, além dessa possibilidade, dessa classificação, dessa espécie dela ser pessoal, ela também poderá ser real, quando a coisa que toma o lugar de outra coisa, com os mesmos ônus e mesmos atributos da primeira. Então, a título exemplificativo aqui dessa hipótese de subrogação real, é determinado pagamento feito em moeda corrente, como por exemplo o real, pode vir a ser substituído por um valor equivalente, né, com os mesmos ônus, com os mesmos atributos, com uma moeda internacional por dólar mais equivalente ali na proporção dos valores. Eu já tive a oportunidade de atuar numa demanda internacional em que o pagamento ele foi acordado e feito previamente, contratualmente, em dólares, e depois, de maneira superveniente, no momento da transferência do depósito para a minha conta bancária, ocorreu em reais. Então, é possível aqui nessa relação obrigacional que se ocorra essa substituição de, por exemplo, o pagamento de honorários advocatícios de uma moeda que originalmente, contratualmente, estava prevista em dólar, mas que no momento de se efetivar, de se concretizar ali a relação, ela foi convertida em reais e efetivado ali o pagamento com uma moeda
diferente, ocorrendo, portanto, aqui a substituição real quanto ao objeto. Tá? Então, essas duas são essas duas primeiras classificações. Então, a subrogação consiste, recapitulando aqui a conceituação, nessa substituição, quantas espécies ela pode ser inicialmente aqui, pessoal ou real. Pessoal, quando há substituição, aqui quando há transferência dos direitos do credor, ou também quando há substituição de uma coisa que toma um lugar para outra coisa, mas garantindo aqui os mesmos ônus e os mesmos atributos dessa coisa. Pode ser também referente à troca de determinado objeto, então que as hipóteses de que ocorra essa substituição, ele é diversa. Tá? Quanto às espécies ainda, então analisando no primeiro momento a conceituação, a espécie pessoal e real, mas a subrogação também pode ser de outras duas espécies, legal ou convencional. A gente estuda cada uma delas em sequência, mais legal, por óbvio aqui, que decorre da legislação, e no que diz respeito aqui à subrogação em si, está presente lá no artigo 346 do nosso Código Civil. E também convencional, que ocorre aí das tratativas, da anuência do acordo, dessa vontade entre as partes, com previsão das hipóteses trazidas lá no artigo 347 do nosso Código Civil, que a gente analisa em sequência, tá? Então, voltando aqui, só recapitulando, então, o que a gente já analisou aqui, os aspectos conceituais, vimos que a subrogação, com previsão lá no artigo 346 a 351 do nosso Código Civil, trata-se da substituição. Essa substituição pode ser de uma pessoa por outra pessoa ou de uma coisa por outra coisa, conforme que ficar determinado, estabelecido entre as partes. Quanto às espécies, a subrogação ela pode ser pessoal ou real, ou pode ser legal, decorrente da legislação, hipóteses trazidas lá no artigo 346 do Código Civil, ou convencional, que são as hipóteses trazidas lá no artigo 347 do Código Civil. Tá? Algumas observações ainda dentro aqui desses aspectos iniciais, conceituais, de classificação. A subrogação constitui uma exceção à regra de que o pagamento extingue a obrigação, ou seja, a forma convencional de se adimplir determinada relação obrigacional é pelo meio direto, é pelo pagamento, todas aquelas consequências e desdobramentos jurídicos que nós já estudamos. Então, essas modalidades, esses meios indiretos de pagamento, todos esses que nós vamos estudar, que estamos estudando, desde o pagamento em consignação na aula passada, a subrogação nesse primeiro momento da aula de hoje, e a imputação do pagamento no segundo momento da nossa aula de hoje, são todos meios aí indiretos e meios excepcionais, mas que estão devidamente aqui amparados, regulamentados e previstos no nosso Código Civil, tá? A subrogação, portanto, é uma figura anômala, anormal, né, imprópria, uma exceção, pois o pagamento promove apenas a alteração subjetiva, mudando aqui o credor. Então, a possibilidade aqui da subrogação pessoal, essa possibilidade de substituição de uma pessoa por outra pessoa, diz respeito ao credor. O credor que é passível de ser mudado aqui nessa relação obrigacional, tá? Observaçãozinha aqui, dentro dessas observações iniciais, a extinção obrigacional ocorre somente em relação ao credor, que nada mais poderá reclamar ou reaver ou reivindicar depois de haver recebido do terceiro interessado, seja ele o avalista, o fiador, o co-obrigado, o seu crédito. Portanto, aqui não se altera, não há alteração no ponto de vista do devedor. O devedor aqui, ele será
o mesmo, visto que o terceiro, aquele que paga, toma o lugar do credor que ficou satisfeito e passa a ter o direito aí de maneira superveniente, vir cobrar a dívida. Então, recapitulando aqui, essa substituição na subrogação, essa alteração procedimental, ela pode ocorrer em relação somente, é muito difícil, né, a gente estudar no direito palavras tão absolutas, né, mas aqui, no que diz respeito à subrogação, essa extinção obrigacional irá ocorrer aqui somente em relação ao credor, não se alterando, portanto, a relação processual no que diz respeito ao devedor. Tá? Então, superado aqui essas observações iniciais, natureza jurídica da subrogação, então, levando em consideração que é um meio excepcional, que trata-se de uma exceção, porque a regra, como vimos, é o pagamento propriamente dito, é um meio direto de pagamento. Então, trata-se de um instituto que possui natureza jurídica, de um instituto autônomo, porque ele tem regulamentação própria, tem os artigos previstos aqui no Código Civil, 346 e 351, e também ele é anômalo, porque do ponto de vista convencional, do ponto de vista, entre aspas, aí, normal, a relação obrigacional ela se extingue por meio do pagamento propriamente dito, né? Em que o pagamento promove apenas uma alteração subjetiva, podendo ser alterado aqui em relação ao credor, na subrogação, mudando o credor. Essa extinção ocorre, reforçando aqui o que a gente já havia mencionado ali nas observações, dentro dos aspectos conceituais, somente em relação ao credor que irá se satisfazer, que irá ficar satisfeito com o adimplemento, com a extinção dessa relação obrigacional. Nada se alterando para o devedor. O devedor, aqui nessa hipótese da subrogação, ele não se altera, ele permanece o mesmo, por assim dizer, que deverá pagar ao terceiro subrogado ali no crédito originalmente estabelecido. Então, voltando aqui, recapitulando, então, quanto à relação à natureza jurídica desse instituto, trata-se de um instituto que ele é autônomo, tem regulamentação própria, essa possibilidade de que ocorra a substituição, tanto pessoal por parte do credor, quanto real em decorrência aí do que ficar estabelecido tanto na legislação, se decorrer de lei essa subrogação, ou do que ficar acordado, convencionado, que ficar estabelecido ali entre as partes. Lembrando que essa obrigação irá se extinguir, irá ser adimplida, e que há essa possibilidade de alteração somente o credor, com relação ao devedor, ele se mantém inalterado, nada se altera, portanto, ao devedor, que deverá pagar ao terceiro subrogado no crédito, ou seja, aquele que foi ali escolhido como credor principal, ou aquele que foi substituído, né, dependendo das hipóteses trazidas. Então, já adentrando aqui em específico, a gente viu que a subrogação, além dessa espécie de ser pessoal ou real, ela também pode ser aqui legal ou convencional. Então, quanto à regulamentação, a gente retoma aqui nesses artigos, tanto no 346 quanto no 347, para que a gente possa aqui conhecer das hipóteses que estão previstas aqui no nosso Código Civil. Então, no que diz respeito à regulamentação, a subrogação do ponto de vista legal está devidamente regulamentada lá no artigo 346 do Código Civil e opera-se em 3 hipóteses, em 3 casos. O primeiro deles em favor do credor que paga a dívida do devedor, que é comum entre esses
credores, na hipótese aí de uma obrigação que ela é quanto ao credor solidário, então em favor do credor, que em uma relação obrigacional que há esses credores solidários, a dívida do devedor comum entre esses credores. Segunda hipótese aí, letra B, em favor aqui agora do adquirente do imóvel que havia sido hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como ao terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado o seu direito sobre determinado imóvel. Aqui a gente adentraria alguns aspectos também do ponto de vista processuais, essa hipótese de hipoteca de determinado imóvel, né? Mas o importante é que vocês, nesse momento, conheçam essas hipóteses trazidas no 346, tá? E a terceira possibilidade aqui é em favor do terceiro interessado. Lembra quando a gente estudou aqui quem que é o terceiro interessado, quem que é o terceiro não interessado? Para ser terceiro interessado tem que ter o interesse aqui eminentemente jurídico, diferentemente do terceiro não interessado, que é aquele que tem um interesse moral. Exemplo clássico aqui, o pai ou a mãe que paga a dívida do filho, o namorado que paga da namorada, o namorado do namorado. Então, a gente tem aqui também a terceira hipótese do 346, de que ocorra subrogação legal, que é uma das espécies, em favor do terceiro interessado. O terceiro interessado é aquele que tem o interesse jurídico que paga a dívida para a qual era ou podia ser obrigado, tanto no todo quanto em parte. Então, são essas três hipóteses aqui legais que irão autorizar que a subrogação ocorra. Então, recapitulando aqui, primeira hipótese, em favor do credor que paga a dívida de um devedor que era comum. Alguém entrou depois? Deixa eu só... Aqui. Gente, alguém ativou que para mim não tá aparecendo. Aparecendo todos como desativado. Aqui, o Davidson. Davidson, você que entrou agora, registre aí, por gentileza, tá? No chat sua frequência. Então, voltando aqui, as hipóteses da subrogação legal, previsão no artigo 346, em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, quando há solidariedade aqui entre os credores, em favor do adquirente de determinado imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que irá efetivar o pagamento, para não ser privado do seu direito real sobre imóvel, ou em favor do terceiro interessado. O terceiro interessado é aquele que tem um interesse jurídico na relação obrigacional, que paga a dívida para a qual era ou podia ser obrigado, tanto no todo quanto em parte, tá? Então, hipóteses aqui da subrogação legal, que é uma das espécies trazidas aqui, regulamentadas no nosso Código Civil. Segunda possibilidade aqui, regulamentação da subrogação agora é convencional, segunda espécie também apontada, prevista lá no artigo 347 do nosso Código Civil, que prevê aqui duas hipóteses. Então, no que diz respeito à subrogação do ponto de vista legal, são três as hipóteses trazidas, e no que diz respeito a essa possibilidade de subrogação convencional, ou seja, aquilo que ficar acordado, definido, estabelecido entre as partes, estão previstas essa hipótese lá no artigo 347 do nosso Código Civil. Então, a primeira delas, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Então, primeira situação aqui, o credor recebeu o pagamento desse terceiro interessado e transferiu ali todos os direitos para o credor, que era originalmente estabelecido nessa relação obrigacional. Então, de maneira consensual, de maneira acordada,
as partes estabeleceram e ficou convencionado, ficou anuído entre as partes que esse pagamento transferiu os direitos para quem devidamente o efetivou. Segunda possibilidade aí, letra B da subrogação convencional, previsão lá no 347, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver, para sanar, para quitar, para adimplir a dívida, sob a condição expressa de ficar mutuantes subrogados nos direitos do credor satisfeito. Então, nós temos aqui a possibilidade de um empréstimo dentro da subrogação. Obviamente, estamos tratando de uma subrogação que é convencionada, que é transacionada, que é anuído entre as partes de uma terceira pessoa emprestar ao devedor da relação obrigacional para sanar, para poder quitar a dívida, e essa condição ficar expressamente consignada, e o mutuante, aquele que emprestou, fica subrogado, ou seja, ele torna-se ali o detentor dos direitos do credor satisfeito na relação, tá? Então, tem tudo isso aqui, todas essas possibilidades previstas aqui no 347, como estamos tratando de possibilidades aqui do ponto de vista convencional, tem que ter havido aqui a devida anuência entre as partes em acertar essas situações aqui, de que ocorra aqui esse empréstimo e essa subrogação para que a parte interessada, para esse que procedeu o empréstimo, venha se subrogar nos direitos do credor, ou seja, ele venha se tornar o credor da relação obrigacional, tá? Então, nós temos aí essas duas possibilidades. A primeira dela que quando o credor recebe o pagamento desse terceiro interessado e transfere todos os seus direitos, ou quando essa também terceira pessoa interessada vem e procede o empréstimo para que venha a ser subrogado, ou seja, venha se tornar credor dessa relação obrigacional, tá? Então, recapitulando aqui, o ponto da regulamentação previsto lá no 346, são essas três hipóteses do ponto de vista da subrogação legal, legislativa, e duas hipóteses da subrogação convencional, são essas que são trazidas com base no que ficar acordado entre as partes. A primeira delas, quando o credor recebe o pagamento do terceiro e transfere os seus direitos, é possível que isso ocorra, ou quando a terceira pessoa empresta ao devedor quantia para poder sanar, solver, adimplir, quitar essa dívida, mas com essa condição expressa de se subrogar nos direitos do credor satisfeito da relação obrigacional. Tá? Então, no que diz respeito a essa regulamentação, nada mais é do que essa classificação aqui que foi apontada inicialmente para vocês, tá? Essa possibilidade da subrogação ser legal ou convencional. Para finalizarmos aqui essa primeira parte, lembrando que a gente está estudando esses meios indiretos de pagamento, que são tidos aí como anômalos, como autônomos, por terem regulamentações próprias, mas são situações que podem vir a suscitar aí alterações contratuais, dependendo do que ficar estabelecido entre as partes. No que diz respeito aqui aos efeitos jurídicos concretos dessa subrogação, são as hipóteses trazidas lá no artigo 349, 350 e 351. Então, artigos aí 349, 300, todos do Código Civil, tá, gente? 350, bem como do 351,
Tá? Então, efeitos da subrogação, o primeiro deles, transfere ao novo credor, lembrando que a subrogação trata de uma substituição por parte do credor, então, transfere a esse novo credor todos os direitos, ações, privilégios, garantias do credor originário, por isso que está mencionado aqui do credor primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e bem como contra os seus aqui fiadores. Então, quando ocorre essa substituição, a consequência jurídica, o primeiro efeito deles é que ocorra essa transferência ao novo credor de todas essas ações, privilégios, garantias do credor que era o primitivo, ou seja, o credor originário, o credor inicialmente estabelecido aqui, convencionado entre as partes. Então, ocorre aqui essas transferências no que diz respeito a esses aspectos dos direitos, ações, privilégios e garantias, tá? Na subrogação legal, ou seja, na subrogação prevista lá no artigo 346, naquelas 3 hipóteses, o subrogado não pode reclamar do devedor a totalidade da dívida, mas aquilo que tiver sido desembolsado. Então, nesse segundo efeito aqui, a subrogação prevista lá no 346, estão fazendo menção aqui à subrogação legal. Aquele que ficou subrogado não pode vir a reivindicar a totalidade de determinada dívida, de determinada relação estabelecida, apenas aquilo que tiver sido desembolsado por parte desse credor quando da substituição, ou seja, compete aquilo que lhe é efetivamente de direito, tá? 351, terceira hipótese aqui dos efeitos da subrogação, o credor originário, o credor aqui dito como primitivo, né? Só em parte reembolsado terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que um e outro dever. Então, aqui é reforçando aquela ideia trazida também do 350, de que lhe compete aqui a cada um a sua devida cota parte, tá? Então, não pode ser cobrada uma dívida que não lhe compete quando do credor aqui, dessa possibilidade do credor subrogado, ou seja, aquele que vier a ser substituído, possivelmente, são situações aqui hipotéticas dessa possibilidade de futura aqui reivindicação no que diz respeito ao crédito que foi subrogado. Tá? Então, os efeitos da subrogação encontra-se previsão no 349, 350, bem como 351 do Código Civil. No que diz respeito aqui, voltando aqui que a gente começou, né? A subrogação, o que é importante a gente ter aqui traçado, delimitado, definido, são essas palavras-chave, né? De que a subrogação trata-se de um instituto que é exceção à regra, o pagamento propriamente dito, mas tem-se essa possibilidade dessa substituição por parte de um dos credores da relação obrigacional, lembrando que somente o credor aqui na subrogação poderá vir a ser substituído, ou a possibilidade da subrogação também ser real quando da troca de um objeto de uma determinada prestação obrigacional por outra relação. Tá? Então, importante a gente ter definido aqui esses aspectos conceituais, essas espécies, real, pessoal, legal, artigo 346, convencional, artigo 347, e conhecer aqui de sua natureza jurídica, tá? Do instituto que é exceção, então, instituto autônomo, por ter regulamentação própria, e anômalo, porque a regra é o pagamento propriamente dito, ocorre alteração em relação ao credor e não ocorre com relação
ao devedor que existem aqui 3 hipóteses dessa subrogação ser legal, prevista no 346, e 3 hipóteses aqui, e 2 hipóteses no 347, quando há esse acordo estabelecido entre as partes, e aqui os seus efeitos, suas consequências jurídicas previstas no artigo 349, 350 e 351 do Código Civil, tá? Então, no que diz respeito aqui à subrogação, esses eram os principais pontos, tá? Tinha que repassar para vocês. Deixa eu só interromper aqui rapidamente. Deixa eu abrir aqui o material, que a Miriam tinha me perguntado que página do livro que tá. Ixi, eu não consegui abrir aqui, peraí. Só um instante, gente, eu só abri aqui o arquivo para responder a pergunta da Miriam. Professora, posso só fazer uma pergunta enquanto isso? Deixa eu só abrir o arquivo aqui, que aí eu presto atenção na pergunta. Só um instante, tá? Deixa eu voltar aqui. Só... Deixa eu voltar aqui. Cadê? A Miriam tinha perguntado aqui a página do livro, página 249, tá, Miriam? Página 249, lá do livro do Tartus, tá? Alguém tinha me chamado? Pode ficar à vontade. Professora, na verdade eu tenho aqui 2 dúvidas. Certo. A primeira é o seguinte. Aqui na subrogação convencional, quando a terceira pessoa empresta ao devedor quantia precisa para sobrar a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos que ele deve feito. Ou seja, a pessoa que emprestou o dinheiro também vai ter os mesmos direitos daquela que o devedor pagou, do credor? Isso. Havendo essa tratativa, essa anuência, né? Porque quando a gente trata de uma relação, de uma hipótese convencional, é aquilo que fica estabelecido e acordado entre as partes. Então, aí a consequência jurídica seria essa, trazida no 340. No caso aqui, a pessoa agora fica, entre aspas, devendo a 2 pessoas, então. Uhum, sim. Assim, a grosso modo, né? Sim, de uma forma leiga. Sim. E essa minha segunda dúvida era essa aqui. Nos efeitos da subrogação, na letra C, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado, mas o subrogado já não tem os direitos?
do credor originário? Se tiver estabelecido que ele, ocorrendo essa subrogação, ocorreu essa transferência, né? Sim. Aqui é o que é o mútuo acordo entre as partes. Aí o que fica convencionado, o que fica estabelecido, o que fica firmado, aí tem-se essa consequência jurídica. Só respondendo aqui, o Raul tinha perguntado, né, dessa possibilidade, essa transferência pode ser acordado depois por meio do instrumento contratual, sim, feito por meio de um aditivo também, assim, se as partes, o que mais tem ocorrido nesse nosso mundo jurídico, por assim dizer, ultimamente, são aditivos contratuais, principalmente assim no que diz respeito às formas de pagamento, porque muitos contratos assim com o intuito de não serem extintos e ocorrerem os distratos, o que mais tem ocorrido atualmente, eu até dei um exemplo na semana passada, de um aditivo contratual quanto a um pagamento em um contrato imobiliário de uma incorporadora que eu havia feito, isso na semana passada, de que o pagamento das parcelas ficaram suspensas, né? Esse mês de abril e pelo próximo mês, em maio. Então, para que isso ocorresse, ou seja, para que ficasse suspenso o pagamento de 2 meses consecutivos em decorrência da pandemia, foi feito o aditivo contratual para que o pagamento ocorra, só volte a ocorrer de maneira normal a partir de junho. Então, essa pergunta aqui do Raul, de essa transferência pode ser acordado por meio de instrumento contratual, podendo ser feito aí um aditivo, né? Perfeitamente possível de que se proceda, então, aqui esse aditivo, né? Voltando aqui, a Clarice perguntou aqui da hipótese da subrogação real de uma coisa tomar lugar por outra, é aquele exemplo que eu mencionei aqui para vocês, do pagamento da espécie, né, de um contrato que se passou comigo, né, de que, como era uma ação internacional, originalmente estava previsto para que ocorresse o pagamento em dólares. Só que aí, no momento de efetivar, de concretizar, ao invés de ter ocorrido em dólar, foi feita a transferência lá, acho que na Guatemala, um país aí do continente da América Central. E aí, no momento de efetivar, de concretizar, do dia para se dizer, entrar na minha conta, né, foi em reais. Então, essa possibilidade aqui da subrogação, do exemplo da subrogação real que a Carlice me perguntou, essa possibilidade, por exemplo, de alteração da moeda. Originalmente estava previsto para que ocorresse uma moeda e no momento de efetivar, de concretizar, do depósito realmente cair, foi feita a conversão e foi efetivado o pagamento na moeda corrente. Tá? Gente, tranquilo até aqui. Vou, então, já vou encerrar, interromper aqui a gravação desse primeiro momento. Demora um pouquinho gravar, pelo menos na semana passada demorou um pouquinho, mas eu espero aí que até 15 para as 9 eu já retomo. Enquanto isso, eu vou salvando os arquivos, salvando aqui o chat, tá? Principalmente, aproveita quem entrou depois para poder registrar, colocar o nome ARA, para poder salvar e computar aqui a frequência de vocês nesse primeiro momento aqui da aula, tá? Então, quem não colocou o nome ainda, aproveite para colocar agora, porque aí no momento que eu encerrar, enquanto salvo aqui o arquivo, já salva também o chat, tá? E quando for 15 para as 9, eu retorno e a gente analisa a imputação, o pagamento. É mais tranquilo também, é um instituto bem simples, a gente analisa aí no segundo momento, tá? Então, até aqui, muito obrigada. Quem colocou o nome, vou guardar aí mais uns 2 minutinhos para poder colocar o nome aqui no chat com a RA, tá?
Gente, vou encerrar aqui, tá? Obrigada, até mais.